isto. Ninguém viu, a não ser os jogadores do plantel que lá estavam, no momento em que se definiu quem era ou não o capitão em campo. Porque capitães de balneário foram os dois, sempre, mas o capitão em campo. Quando o bicho regressa do Charlton, é resgatado na altura por José Mourinho para fazer parte da equipa vencedora da UEFA e da Champions, e que chegou a este momento de renovação, o Vítor já estava e o Jorge tinha saído por causa do célebre episódio da abraçadeira, que depois podemos também, o bicho também já falou sobre isso, podemos falar sobre isso. Mas havia esse problema para resolver e podia ter que ser resolvido numa altura em que entrou tanta gente nova nesse plantel, o Maniche, o Pedro Emanuel, o Paulo Ferreira, o Derlei, era muita gente nova que podia ter que ir votar para definir quem era o capitão. E imagina, esta gente nova que tinha, mesmo de clubes adversários, como referência, o Jorge e o Vítor, o que é que ia fazer? E os dois resolveram isso na altura, creio com uma palavra do Vítor, não é? Quando se pôs a possibilidade no estágio de escolher quem era o capitão. E eu acho que hoje que estão os dois aqui a conversar sobre isso, reviver esse momento para os adeptos, eu acho que é provavelmente o momento que mais importante, foi um momento invisível, não foi um golo, não foi uma defesa, não foi uma dura num colega num momento importante, não foi o puxar por um colega num momento que tenha sido triste, foi um momento de decisão do capitão, não foi, Vítor? Sim, aquilo saiu de forma natural, nós vivemos intensamente o meio ano anterior, quando o Jorge infelizmente teve que sair por incompatibilidade com o treinador anterior, penso que era o Otávio Machado, e nós sofremos. Quando vimos alguém dos nossos e do qual e de que adoramos, sentimos e de que maneira. Portanto, vivemos intensamente esse momento e foi também com alegria que o vimos regressar novamente. E estávamos no início da temporada, imaginem um início de uma nova era, com muitos jogadores novos, com uma renovação total ou parcial do plantel, um início de um novo ciclo, e a primeira reunião é a de escolha do novo capitão. Não é? Imaginem uma sala cheia connosco, e quando o Mourinho se vira para todos e diz, olha, agora temos aqui uma decisão importante, em que temos que decidir quem é o capitão, imagina, olha, e o capitão, e a decisão entre o Vítor e o Jorge, os miúdos ficaram todos pálidos, como é, ficaram assustadíssimos, porque iriam ter que decidir entre dois, quer queiramos, quer não, dois pesos pesados do balneário, e o que isso poderia acarretar para um e para outro, para aquele que não fosse escolhido, aqueles que eventualmente descobríssemos em quem teria votado. Ou seja, isto se não houvesse a união que havia na altura e o espírito realmente de união e de querer fazer algo importante no clube. E antes dessa votação, eu pedi ao Mister para falar, e aquilo que eu lhe disse na altura, Mister, se depender de mim, e se isto contar para algo, o meu capitão é o Jorge, que só faz sentido em ser o Jorge. Não tenho a necessidade de ter a abraçadeira, até porque eu tinha plena consciência que o Jorge, nesse papel, tinha uma maior abrangência, conseguia ir a todo lado. Eu estava ali apenas numa zona de baliza. O Jorge conseguia estar no campo todo, e porque era o capitão anterior, e foi aquele que nós vimos, que eu vi desde sempre a ser o meu capitão. Agora, naquilo que eram as nossas responsabilidades, e isso eu disse lá nessa reunião, aquilo que eram as nossas responsabilidades de balneário, teriam que contar comigo exatamente da mesma forma, e que se fizesse sentido ainda haver a votação, seria com o treinador é que decidiria. Portanto, e o Mourinho, e muito bem, terminou logo com a reunião, e o Jorge ficou capitão, e foi um alívio para aqueles jovens que iam acabar de chegar, que estavam completamente pálidos e cheios de medo, porque era normal. Portanto, naquela altura ainda impunhamos algum respeito, não era disso. Não, deixa-me acrescentar, eu acho que é importante acrescentar, para toda a gente perceber, nada na vida acontece por acaso, e tudo tem uma explicação. Nós, Vítor, ganhamos campeonatos, supertaças, taças, UEFAs, Champions, e não é por acaso que, e deve ser provavelmente... Caiu, mas já recuperou. E deve ser provavelmente único na Europa e no mundo,
duas pessoas, neste caso eu e o Vítor, eu fazer a questão, e não fiz mais do que aquilo que era a minha obrigação, na altura, que é algo que só quem passou pelos momentos é que percebe, de levantar a taça, de estar sempre com o Vítor ao meu lado, presente, e ambos, em simultâneo, levantarmos a taça. E isso foi uma decisão, e peço desculpa, Jorge, interromper-te, isso foi uma decisão do Jorge, em pleno campo, em que me chamou, e eu sou, naturalmente, muito grato por esta tua atitude. Não, porque eu acho que a atitude que o Vítor teve, e o Vítor já explicou, num ano complicado, não foi complicado, mas num ano que se previa complicado, com vários jogadores entrados, jogadores jovens, carregarem este peso de tomarem uma decisão em que poderia haver divisão do balneário. Eu acho que o Vítor fez isto, tenho certeza que o Vítor fez isto, demonstrando a grande pessoa que é, o grande portista que é, e o grande ser humano que é, e percebendo que esta era a melhor decisão para, desde o início, não haver qualquer tipo de dúvidas. Portanto, Rui, quando tu dizias, havia um problema, não houve um problema sequer, porque o Vítor não permitiu que tal fosse. Depois, é verdade que eu era o capitão em campo, mas é verdade que fora do campo era eu o Vítor, mais um ou dois, mas principalmente eu e o Vítor, e em que as funções eram as mesmas, as obrigações eram as mesmas, o peso era o mesmo, e por isso mesmo, também na hora da glória, que foram várias, fazia todo o sentido que o Vítor estivesse sempre ao meu lado. E só para acrescentar, sim, Vítor, força. Só para acrescentar, na mesma altura, por incrível que seja, na mesma altura, depois da nossa decisão e de nós já tudo estar em paz e as hierarquias definidas, no nosso rival, o principal rival, estava numa guerra interna, o nosso maior rival naquela altura, estava numa guerra interna entre Simão Sabrosa e o Hélder Cristóvão para saber quem é que eram os capitães, com campanha até nos jornais, porque isto para nós nós olhávamos para aquilo e ficávamos incrédulos e pensávamos, isto era incrível, nós neste momento poderíamos estar também a passar por isto e a transmitir realmente esta instabilidade e tudo que isto acarreta, e que poderá ter, e a repercussão que poderia ter, para o Benfica teve, para nós felizmente também teve aquilo que são as conquistas que viemos a conseguir realmente pela estabilidade. Portanto, as duas situações na mesma semana, e nós até estávamos em estágio, penso que estávamos em França, em Saint-Étienne, penso eu, no centro de treinos, e comentávamos isto era incrível, como é que é possível, e nós, ainda bem que isto está a acontecer, e ainda bem que nós tivemos o bom senso de não deixar que isto acontecesse,